E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Callum Evans para mais um vídeo aqui do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Ontem eu finalmente assisti Carol, que concorreu ao Oscar, enfim, com a Cate Blanchett, maravilhosa, a Rooney Mara, maravilhosa também. Esse filme tava na minha lista há muito tempo, assim, de filmes que eu queria ver. Assim como o filme Elisa e Marcela, que também é um filme que tá disponível na Netflix, é um filme espanhol. Carol me deu uma sensação estranha. Elisa e Marcela tinha feito isso comigo também. A urgência que nós temos, nós LGBTs, temos de filmes, livros, peças de teatro, enfim, conteúdos culturais e artísticos com personagens LGBT com finais felizes. Eu sei que parece clichê eu falar uma coisa dessa, mas só pra dar uma contextualizada, tá, gente? Isso não é spoiler, é basicamente a sinopse das histórias. Elisa e Marcela conta a história de duas mulheres por volta de 1900, 1901 que se apaixonaram, tá? É baseado em fatos reais, isso é um fato histórico. Elas conseguiram se casar na Igreja Católica porque uma delas se fingiu ser um homem. E elas se casaram e o casamento depois foi descoberto, mas enfim, o casamento nunca foi anulado. Carol é uma história de duas mulheres que se apaixonam. A história de Carol, se eu não me engano, é 1950, 1952, alguma coisa assim, né? São filmes de época sobre lésbicas. Ambos se tratam de drama/romance. A sensação que eu tenho quando eu vi Carol, quando eu vi Elisa e Marcela, era que a qualquer momento uma delas ia ser morta, ia ser assassinada por crime de ódio. Ou sofreu algum tipo de violência sexual por conta da orientação sexual delas. Então, é uma sensação que, não que o filme passe isso, tanto Carol quanto Elisa e Marcela, não é que o filme passe isso, mas eu, enquanto pessoa LGBT, por a gente estar tão acostumado a essas histórias, a essas narrativas, né? Toda vez que você vai ver um filme com temática LGBT, ele geralmente é uma história muito triste. De alguém que sofreu, ou que sofre, ou processo de descoberta, processo de autoaceitação, de aceitação da família. É sempre sobre os processos, né? E a maioria das vezes são histórias trágicas. Por isso que eu falo da urgência da gente ter histórias com personagens LGBT com finais felizes. Então, o que eu tô chamando de final feliz? Não tô falando especificamente de um casal que consegue ficar junto. Não tô falando necessariamente de romances. Eu estou falando de finais felizes, de histórias que falem sobre outras vivências com personagens LGBT, né? Então, por exemplo, quando você pensa em Sense8, a série da Netflix, maravilhosa inclusive, que tem a personagem da Jamie Clayton, que é uma mulher trans, pra quem não sabe. A Jamie Clayton está na série interpretando uma mulher trans e lésbica. Então, ela tem um relacionamento, a personagem dela chama Nome, ela tem um relacionamento com uma personagem chamada Amanita. Sense8 não é uma série sobre vivências LGBT. Sense8 é uma série de ficção científica. As autoras de Sense8 também são irmãs, as duas são mulheres trans, são as autoras de Matrix. As questões do preconceito, da violência, da aceitação, tudo isso passam pelas histórias, pela narrativa de Sense8, porque são questões transversais, tá? Então, assim, o fato de você ser LGBT automaticamente vai te colocar num lugar de preconceito, de opressão e tudo isso, tá? Então, não tô falando assim, olha, a gente precisa tratar temáticas LGBT como se não existisse preconceito, não é isso. Mas não é o foco da história, o ponto principal da história não é esse, sabe? Isso é uma questão transversal. Então, por exemplo, pensando em Sense8, a Nomi, que é a personagem da Jamie Clayton, é hacker. A história não é sobre ela ser uma mulher trans. Claro que é uma questão transversal, então em alguns momentos ela conta um pouco sobre violências que ela sofreu, né, sobre a família dela, tem alguns momentos que aparece, então tem a questão da mãe não chamar ela pelo nome social, ficar chamando ela pelo nome de registro. Claro que tem essas questões, mas transversais, não é o foco, sabe? É isso que eu falo da urgência de personagens LGBT, de narrativas com personagens LGBT com finais felizes. É nesse sentido, né? O que eu tô chamando de final feliz é o foco não ser o preconceito, sabe? Porque isso por si só é muito doloroso, é muito triste, é muito trágico, principalmente se você é uma pessoa LGBT e tá assistindo isso, né? E passou por esse processo. O final feliz pra mim não necessariamente significa que todos vão ser felizes no final da história, que todo mundo ficou junto, deu tudo certo, não é isso. Mas o final feliz pra mim é eu ver um filme que eu não vou ficar com essa sensação o tempo todo de que algo horrível vai acontecer com aquele personagem só pelo fato dele ser LGBT. Em Sense8 você fica esperando acontecer uma coisa horrível com todos eles, mas não pelo fato
da Nomi e da Maneta serem LGBT. Você fica esperando uma coisa horrível acontecer pela própria narrativa, né? Então, se algo horrível acontecer, se alguém morrer ou acontecer alguma coisa, por conta da narrativa, porque é uma ficção científica com um pouco de suspense, um pouco de aventura, né? Tem uns que são envolvidos com negócio de crime, máfia. Então, assim, coisas horríveis podem acontecer, sabe? E essa não é a questão. O final feliz não é... elas conseguiram ficar juntas. Eles conseguiram sobreviver e todo mundo ficou feliz. Não é isso. O final feliz é eu ver uma história com um personagem LGBT, que o fato dele ser LGBT não me deixe ansioso ou preocupado de que algo horrível vai acontecer com aquele personagem só pelo fato de ele ser LGBT. Ou seja, que ele vai ser vítima de algum crime de ódio ou alguma violência física ou psicológica ou sexual pelo fato de ele ser LGBT. Eu vou ficar esperando o que tiver que acontecer na história pela própria história, pela narrativa. Pode ser uma ficção, pode ser uma fantasia, pode ser um filme de terror, um romance, uma comédia, seja o que for. A gente precisa normalizar personagens LGBT para além das vivências, dos processos de aceitação e de identificação como pessoa LGBT. Isso é muito, muito, muito urgente. A nossa vida não é simplesmente meu processo de aceitação, meu processo de inclusão, de apoio da família. Não, eu trabalho, eu estudo, eu escrevo, eu tenho um gato, eu luto pelos direitos dos animais. Então, tem outras coisas na minha história que não necessariamente o fato de eu ser uma pessoa LGBT. É muito importante que a gente comece a consumir mais produções de artistas LGBT. Então, livros escritos por pessoas LGBT, filmes escritos, dirigidos e produzidos por pessoas LGBT. Porque a tendência, não estou dizendo que todas as pessoas LGBT não vão escrever sobre esse processo todo de aceitação e tal, como a vivência LGBT em si. Mas a tendência é que elas normalizem isso, que falem sobre outras narrativas. Eu, por exemplo, eu escrevo literatura fantástica, eu escrevo fantasia, eu escrevo teatro, eu escrevo roteiro de cinema. Eu tenho filmes, eu tenho textos com personagens LGBT sobre vivências LGBT, como, por exemplo, o meu livro Menino ou Menina, que está disponível gratuito no Wattpad, que é sobre a vivência, sobre a aceitação ao se identificar como uma pessoa não binária, e a partir disso a narrativa dessa personagem se entendendo nesse mundo como uma pessoa não binária, então interagindo com as pessoas ao seu redor, com a família, com os amigos, consigo mesma ao longo dessa jornada de aceitação. Então eu tenho conteúdos sobre vivências LGBT que também são importantes, mas eles não podem ditar todo o conteúdo de produção LGBT. Então eu tenho outros conteúdos com personagens LGBT, então assim, eles não estão falando sobre suas vivências. Por exemplo, o meu livro Bairro dos Corvos Elétricos, que está disponível nas principais livrarias do Brasil. É um livro de fantasia, é uma ficção, é literatura fantástica, é uma aventura sobre um mundo completamente diferente do nosso mundo e tem personagens LGBT. A história desses personagens não é sobre o fato deles serem LGBT, e sim a narrativa deles dentro daquele mundo. Então nesse livro eu tenho personagens lésbicas, eu tenho mulheres trans, eu tenho homens trans. Então é um livro que não fala sobre processo de aceitação enquanto lésbico, enquanto homem trans, enquanto mulher trans. Não, são personagens que já existem, já se aceitam, já se identificaram, estão vivendo suas vidas. E agora estão numa narrativa, estão presos dentro de um mundo e eles precisam dar um jeito de resolver essa trama e conseguir descobrir por que tá todo mundo preso nesse mundo. Vou deixar essa dica também dos meus livros, tá? O Menino Menina tá disponível no Wattpad, gratuitamente online. E o Bairro dos Corvos Elétricos, o e-book está apenas R$ 1,99 na Amazon. Então vocês podem adquirir. Se você preferir o livro físico, vou deixar os links na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram. Siga a gente também lá no SoundCloud para ficar por dentro do nosso podcast. É isso, galera. Beijo!